O que a Bíblia diz sobre dinossauros? Afinal de contas, eles estão na Bíblia, não estão na Bíblia? Algo que a gente entende que a ciência e a religião estão em concordância ou discordância? Cara, tem muitas visões diferentes sobre esse assunto e às vezes a gente fica confuso, e eu quero tentar resumir para vocês aqui qual que é o cerne dessa polêmica, o que um lado defende, o que o outro lado defende, qual a minha opinião pessoal sobre isso, e eu espero que possa te ajudar, né, esse vídeo de hoje a entender um pouquinho mais sobre esses assuntos que são polêmicos, mas que são bacanas também da gente trazer aqui no canal. Então, se você tá curioso, bora pro vídeo de hoje. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem aí, galera. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre dinossauros. E dinossauros é um assunto que pode parecer meio esquisito para alguns, mas na verdade não é só sobre o animal que a gente está falando. Quando a gente fala sobre dinossauros, a gente entra numa seara sobre a idade geológica da Terra, entra numa questão da antropologia, entra numa questão também da história, né, e da geografia, e de como que o mundo é mundo e como que o mundo foi formado. E isso tudo entra em vários debates que questionam a fé cristã e realmente fazem a gente muitas vezes questionar algumas verdades ou questões bíblicas aqui. Então, eu sei que esse pode parecer um assunto às vezes meio aleatório, mas não, é uma coisa que mexe bastante com a nossa fé, e eu quero ajudar você a entender o quão complexo é esse assunto e ao mesmo tempo trazer para vocês uma opinião pessoal minha sobre esse tema, tá bom? Mas antes de entrar, deixa eu só me apresentar para vocês que não me conhecem. Muito prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor na plataforma de cursos lá da Udemy. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, aprender novas coisas sobre Deus, quer conhecer um pouco mais dos meus cursos, dá uma olhada aqui no link da descrição. Para mim vai ser um prazer ter você lá acessando os cursos e aprendendo junto comigo. E também, gente, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, isso ajuda demais a gente aqui. E também deixa aquele seu joinha, esse seu joinha que é abençoado, que faz milagre aqui no YouTube. E se você quiser me seguir também em outras redes sociais, vai lá na minha rede social, Instagram lá, Caio César FC, vai ser um prazer ter você comigo. E não esqueça, claro, de deixar sempre nos comentários algum pensamento, algum ponto de vista seu, porque isso enriquece demais também, fortalece a nossa comunidade. Então já aproveita e deixa aí, você acha que os seres humanos conviveram com os dinossauros? Você acha que os dinossauros aparecem na Bíblia ou não? Você acha que fé e ciência estão contra uma outra? Coloca aqui nos comentários e vamos que vamos pro vídeo de hoje. Então bora lá, deixa eu trazer vocês aqui pro Word pra gente começar a pensar sobre esse assunto. Quando a gente fala sobre dinossauros, existe aqui dois grandes debates que eu vou tentar resumir aqui para vocês. O primeiro deles é essa ideia da Terra Antiga. A Terra Antiga, ela diz duas coisas básicas. Primeiro, que a Terra existe há bilhões de anos, muitos e muitos anos ali de formação da crosta terrestre, formação da atmosfera, para que possa ali sustentar qualquer possibilidade de vida. Depois começa-se ali, né, a ter os primeiros seres, provavelmente ali nos mares, e esses seres vão se desenvolvendo, assumindo a Terra, e isso vai levando anos e anos e anos de evolução, até que vem os dinossauros, vem os meteoros ali que existiam muito nessa época, porque não se tinha uma atmosfera, uma lua, né, e sistemas solares ali que preveniam, de certa maneira, alguns dos meteoros chegarem à Terra. No fim das contas, os dinossauros eles são dizimados, e só depois de muitos e muitos e muitos anos que vêm os seres humanos habitando ali na Terra. Ou seja, aqueles que acreditam na idade da Terra Antiga, eles dizem que homens e dinossauros eles não conviveram na mesma época. É basicamente isso que a gente pode perceber, e muito se diz também através de estudos, né, que são feitos ali, né, das rochas, da geologia e tudo mais, e vão percebendo por meio de teste de carbono a idade, né, que aquele solo foi formado,
e a partir de evidências científicas e achados historiográficos e tal, eles vão chegando nessa conclusão. Só que aí tem um outro debate, o debate da Terra Jovem. Então tem a Terra Antiga, também a Terra Jovem. E na Terra Jovem, que eles falam que a Terra ela não tem bilhões de anos, ela tem alguns milhares de anos. A Terra é mais jovem do que a gente imagina, porque Deus, quando ele criou a Terra, né, por mais que a Terra estivesse ali com várias camadas de carbono diferentes, mas Deus é perfeito, então ele criou tudo de uma única vez, de uma única forma. Então, por mais que tivesse ali idades geológicas diferentes, mas tudo foi construído pelo mesmo Deus no mesmo tempo, e por conta disso, milhares de anos a Terra possui. Logo, houve uma convivência das espécies, homens e seres, né, gigantes e reptilianos e coisas assim, estiveram juntos. Muitos que afirmam essa questão da Terra Jovem são pessoas que pegam o Gênesis e traduzem ali os anos das pessoas, quantos anos Noé viveu e outras né, idades ali que aparecem, e vão chegando nas conclusões de quantos anos a Terra possui. E não é apenas do Gênesis que esses cientistas e teólogos trazem para afirmar a Terra Jovem. Eles usam outras escrituras também e algumas outras expressões bíblicas que falam sobre essas criaturas. Por exemplo, se a gente olhar lá, né, vou trazer aqui vocês para meus slides. Uma das criaturas que a gente vê nas escrituras é trazida no hebraico por essa palavra Tanihim. Eu não sei falar direito, mas é a palavra que está lá escrito basicamente. E nessa palavra ela se refere a serpentes ou dragões ou seres ali, né, que muito se assemelha com outras culturas. A gente pode perceber seres, né, reptilianos grandes, os chamados dragões, entre aspas, né, tanto nas culturas asiáticas, também algumas culturas africanas e europeias. Ou seja, essa palavra ela não só é comum para esses seres no hebraico, mas também é comum para outras comunidades e outras sociedades que surgiram ali no mundo antigo. Além dessa palavra, né, que se refere aqui a esses seres, né, tem também outros seres mitológicos, podemos dizer assim, e que são muito famosos na Bíblia, que são esses três aqui. Que o primeiro é o Behemoth, que é um que aparece ali em Jó, um ser grandioso com uma cauda pesada e totalmente ali assustador, amedrontador. Temos o Leviatã também, que aparece em várias escrituras do Antigo Testamento. Tem também menção a ele ao Novo Testamento. O Leviatã que habita os mares, um grande ser marítimo. E existe também, né, um ser aéreo, né? Esse ser também com uma forma de águia ou de um grande pássaro também aparece. E aí quando a gente olha para essas escrituras e vemos essas menções a essas grandes criaturas, muitas pessoas falam, tá vendo? Aí são os dinossauros, né? Eles não sabiam nomear esses seres, esses animais, e começaram a criar lendas e tudo mais. Então eu espero que aqui você já esteja entendendo o quão complexo é esse assunto, porque quando a gente fala de dinossauros, a gente não está falando apenas desses seres, mas estamos falando de coisas profundas, como a criação da Terra, como a idade geológica, como também a narrativa bíblica do Gênesis e vários outros seres que aparecem ao longo das escrituras e que deixam muitas pessoas às vezes confusas. Então eu espero que você tenha entendido esse grande panorama, e eu vou trazer aqui agora para vocês um pouco da minha visão sobre esse assunto. Gênesis não foi escrito para ser um livro, como eu posso dizer assim, científico, historiográfico. O estilo literário de Gênesis é poesia, uma grande poesia, ele é poético, né? Então tudo aquilo que Gênesis traz, não necessariamente ele está sendo literal sobre aquelas coisas. Muitas vezes o autor de Gênesis ali, que a gente considera ser Moisés, né? Muitas vezes a gente pensa que Moisés ele está trazendo essas histórias, esses contos, não para falar de algo científico, mas para revelar o coração de Deus ao seu povo. E é claro que a gente consegue ver ali muitas, mas muitas, inúmeras relações com o que a ciência tem descoberto hoje. Eu vejo muitas relações entre a ciência e a fé cristã quando a gente olha para a criação do mundo, apenas contado de formas diferentes, uma mais científica e outra mais
poética ali para entender o coração de Deus. Outra coisa que eu penso também é com relação às idades, aos números que são apresentados no livro de Gênesis. A gente sabe que o povo hebreu tinha uma grande ideia sobre números, né? O número 7, o número 30, o número 40, o número 1, o número 3. Então são vários números que possuem inúmeros significados para o povo hebreu. Então tem muitas idades e muitas questões que aparecem ali no livro de Gênesis que não necessariamente eles estão sendo literais. Aquilo durou 40 anos, aquilo durou 7 anos ou 7 dias, né? Ou coisa nesse sentido. Muitas vezes eles estão trazendo que aquilo representa um processo de transformação. E aí o número 40, o número 7, o número 3, o número 1, o número 5, né? Tem várias questões numerológicas aí dentro do judaísmo. E aí a partir disso a gente vai entendendo melhor essas nuances que existem no Gênesis. Então eu particularmente, Caio, acredito que sim, né, que a Terra ela é antiga e que ela está ali de acordo também com o que a ciência traz. E isso em modo nenhum desvaloriza, né, ou de qualquer maneira prejudica a minha fé e aquilo que o Gênesis traz, porque eu acredito muito que o que o Gênesis está trazendo é tão real e tão poderoso quanto qualquer outra prova científica. E sobre esses grandes seres, né, o Leviatã e tudo mais, olha, especialmente sobre o Leviatã, gente, a gente conhece muito mais sobre o espaço sideral do que sobre os próprios mares. Existem inúmeras regiões marítimas que a gente não faz ideia, a gente nunca conseguiu ir. A pressão ali é tão grande que a gente não tem nem maquinário e nem ninguém consegue acessar esses locais. Eu não sei, eu acho que Deus tem inúmeros segredos na criação dele, várias coisas que foram feitas, né, e que a gente às vezes não sabe, e eu estou super aberto para que criaturas como essa possam até existir, talvez algumas estejam extintas ou não, mas na minha visão, eu não vou desmerecer essas mitologias, esses seres grandiosos e mitológicos. Dessa forma, eu não estou falando que todos os seres mitológicos são reais, esse não é o meu ponto, mas eu estou sempre aberto, né, para esse tipo de conversa, porque eu não acho que isso é algo essencial da fé cristã. Se existe Leviatã, para mim isso não é essencial, isso é algo tão periférico, e é mais legal da gente estar conversando e confiando que em Deus, no fim das contas, do que a gente ficar defendendo doutrina sobre algo que nem a Bíblia está falando como algo doutrinário ou não. Então, resumindo assim, na minha opinião pessoal, eu acredito nessa ideia da Terra Antiga. Eu acho que os dinossauros sim existiram, mas num tempo prévio ao ser humano. Acredito que sim, possam ter tido animais grandiosos, né, poderosos que existiram e que provavelmente já estão extintos. Acredito que grandes seres mitológicos como Leviatã e outros talvez existam, mas não vou aqui ficar defendendo isso ou não, porque para mim é uma coisa periférica. E eu acho que no fim das contas o que nós devemos fazer é confiar em nosso Deus e acreditar de que Ele está regendo todas as coisas e que no fim das contas tudo vai ser revelado nos últimos dias. Quando nós estivermos com Ele, nós vamos entender, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro aqui um pouquinho desse debate entre Terra Antiga e Terra Jovem. Existem inúmeros argumentos para um lado, inúmeros argumentos para o outro. Trouxe aqui minha visão pessoal para vocês, do qual que eu realmente tendo mais para essa união entre fé e ciência, e eu acho que uma não anula a outra, e há muito poder quando a gente começa a dialogar entre essas duas ciências, a teologia e a ciência científica, né? Essa ciência histórica, geográfica e tudo mais. Enfim, meus amigos, um grande abraço para vocês. Se vocês gostaram, deixa aquele seu like, esse seu joinha abençoado. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.